Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos do 6 ao 10. Diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Feche os seus olhos, querido, vamos orar a Deus. Senhor, maravilhoso é o teu nome, santa é a tua presença, gloriosa é a menção do teu nome. Nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos e rogamos a tua presença entre nós. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Nós somos tão pequeninos, mas o Senhor cuida de nós. Obrigado por nos trazer mais uma vez à tua casa, para falar ao nosso coração. Obrigado por nos trazer aqui para ter essa comunhão maravilhosa com nossos irmãos, para recolher nossas orações como um incenso suave à tua presença, para aceitar os louvores da nossa boca. Deus, a tua graça é maior do que tudo. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Ela é a razão de não sermos consumidos. O Senhor é tudo para nós. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor não tem economizado nada quando se trata de abençoar o teu povo. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós merecemos. E nós estamos aqui para dizer que também queremos dar o melhor para ti. Não queremos oferecer ao Senhor nada de nós que não seja o melhor. Capacita-nos para isso, Senhor. Fortalece a nossa vida, renova a nossa vida, muda a nossa vida, alarga a nossa visão, trata conosco, para que seja possível extrair de nós um louvor melhor, porque o Senhor merece coisa muito melhor de nós. Reconhecemos, Deus, que temos feito muito pouco, temos sido muito ingratos diante de tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa negligência, pela nossa indiferença, pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo. Deus, capacita e prepara a nossa vida para louvar e glorificar o teu santo nome. Que nós queremos ser uma igreja que louva o Senhor de verdade, de coração. Uma igreja que oferece ao Senhor o melhor que pode, porque o Senhor verdadeiramente é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor merece o melhor de nós. Nós te louvamos e pedimos que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Eu queria ouvir com os irmãos uma música que fala da qualidade da oferta. Preste atenção na letra, porque é justamente o que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Me apresentarei ao justo e santo Deus,
um sacrifício sem valor que não agrade ao meu Senhor. O que Ele quer de mim é um coração só seu, é algo de maior valor, um servo que Ele possa usar. Só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu Rei, nada inferior. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Servi-lo é o meu prazer, para isto vivo eu. Tudo que tenho é dele, reconheço, nada é meu. E o que quiser de mim, jamais eu vou negar. Mesmo que um alto preço isto venha me custar, só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu Rei, nada inferior. Se no altar o que nada me custar. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Se é para Deus, qualquer coisa não serve. Para Deus tem que ser o melhor. E eu quero levar os irmãos a imaginarem comigo uma situação. Imagine que a gente receba a notícia que a nossa igreja foi sorteada lá em Brasília para receber a visita da nossa presidente aqui. Fomos sorteados, a presidente Dilma virá à nossa igreja determinado domingo e vai participar do culto aqui. Como é que nós prepararíamos esse culto para receber a nossa presidente? Como é que nós faríamos a limpeza, a organização? Quais seriam as músicas que nós iríamos cantar? Que tipo de ensaio nós faríamos para que essas músicas fossem cantadas? Como é que nós organizaríamos a recepção ali fora dos convidados? Que tipo de água nós serviríamos para ela e os seus convidados? Imagine também que, junto com essa notícia, chegasse a informação de que ela separaria algumas pessoas aqui na igreja para conversar em particular e que concederia a essas pessoas qualquer coisa que essas pessoas pedissem. Como é que nós viríamos para esse culto? Com que roupa nós viríamos a esse culto? Com que cabelo nós viríamos a esse culto? Com que higiene nós viríamos a esse culto? Será que faríamos a barba? Será que tomaríamos banho? Agora eu pergunto, por que diante do nosso Deus é diferente?
Se nós provavelmente prepararíamos todo o ambiente, nós também nos prepararíamos para receber a presidente da República, que é a autoridade máxima no nosso país, por que nós não preparamos ainda melhor para estar diante do nosso Deus, que é uma autoridade muito maior do que a nossa presidente? Por que para Deus nós achamos que temos o direito de organizar o culto em cima da hora, de não ensaiar, de deixar o banco tudo torto, teia de aranha nas paredes, água quente? É isso que Malaquias está dizendo. Vocês estão trazendo para oferecer no meu altar boi aleijado, boi cego. Vocês estão trazendo para oferecer para mim algo que vocês não teriam coragem de oferecer para o vosso governador. Pega essa oferta que vocês estão trazendo para mim aqui, dá de presente lá para o governador para ver se ele vai aceitar das suas mãos. Porque nós, infelizmente, achamos que para Deus qualquer coisa serve. E às vezes nós até expressamos isso. Irmãos, não deu para ensaiar direito, mas é para Jesus, né? Por quê? Então, para Jesus qualquer coisa serve. Então, quero dizer para os irmãos hoje, sem medo de errar, para Deus qualquer coisa não serve. Para Deus tem que ser o melhor. É na igreja que nós usamos a nossa melhor roupa, nosso melhor sapato. É para vir na igreja que nós tomamos banho, que nós passamos perfume, que nós nos arrumamos. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, nós vamos estar diante do nosso Deus, a autoridade maior que existe no universo. E, em segundo lugar, nós vamos estar diante dos nossos irmãos, que é a segunda maior coisa que existe no universo. Porque o ensinamento da Escritura não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Por que, então, nós nos preparamos melhor para as autoridades do mundo, ao invés da autoridade de Deus e para estar junto com nossos irmãos na igreja? Ninguém vai para uma audiência com um juiz esculhambado, até porque se for, não entra. Todo mundo sabe que no fórum não entra de bermuda, de short, não entra. Advogado, se não tiver de terno e gravata, o juiz não recebe. É assim com as autoridades. Diante de Deus, nós devemos nos apresentar com o melhor que nós temos. Claro, irmãos, Deus não está interessado em casca. Deus está interessado no nosso interior. Mas vocês podem ter certeza, Deus espera receber de nós o melhor. Ele espera ser o primeiro em nossa vida. E eu garanto para os irmãos que se nós tivermos como política em nossa vida apresentar a Deus sempre o melhor que nós temos, nós também vamos poder experimentar o melhor dele para nós na face dessa terra. Amém? Primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos. Para Deus não pode ser o resto. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Está escrito aí que nós devemos honrar o Senhor com a primeira coisa, com a primeira parte, com a primeira porção de tudo que nós temos, e não com a sobra. A coisa mais triste que tem é ouvir alguém dizer assim, poxa, eu queria dar uma oferta esse mês para a obra de Deus, mas não sobrou. Quer dizer então que nós só damos para Deus quando sobra? A Bíblia diz que isso tem que ser as primícias. Se eu quero trazer uma oferta para Deus, e a Bíblia diz o tempo todo que Deus não precisa de oferta nenhuma das minhas mãos, Ele é muito rico. Você vai ler na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ageu já escreveu isso para nós. Deus é dono das madeiras, do petróleo, da água, do céu, do sol, da lua, das estrelas. Tudo é de Deus. Deus não precisa de um centavo nosso. Nada, nada, nada. Sendo assim, ofertar é uma graça de Deus para nós. Contribuir é um dom de Deus, está na nossa Bíblia. Então, se eu quero ofertar a Deus, não pode ser resto. Resto a gente dá para os porcos. Para Deus tem que ser as primícias. Eu costumo falar às vezes quando alguém me pergunta. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, eu aposentei e tirei meu fundo de garantia. O senhor acha que eu devo dar o dízimo do fundo de garantia? Eu falei, não dá não, só de você perguntar você já perdeu a benção.
Porque assim, oferta, você pega e dá. Como assim? Vou perguntar se eu devo dar. Com Deus é assim, veio, você vai dar. Ah, pastor, tem uma restituição do imposto de renda aí para receber, eu recebi, você acha que eu devo dar o dízimo? Porque quando eu contribuo, eu já dou sobre o bruto. Eu não desconto imposto de renda, agora a restituição, eu preciso dar? Eu falei, não dá não, filho, pode ficar para você. Quando é para Deus, nós temos que estar sempre buscando jeito de dar mais. Aquilo que vem na sua mão, se você é grato a Deus, você já separa a parte de Deus e entrega. Graças a Deus nós conhecemos pessoas, muitas pessoas que são assim. Conheço pessoas que o dízimo não dorme na casa dele. Ele pode chegar em casa a hora que for, que ele vai na casa do tesoureiro e entrega. Não, o dízimo não vai dormir na minha casa. Eu conheço irmãos que não pagam uma conta no débito automático antes de retirar o valor do dízimo. Eu não aceito pagar nenhuma conta antes de tirar o do meu Deus. Eu conheço gente que não dá nota velha de oferta. Ele vai no caixa e diz, eu quero nota nova, porque eu não vou botar essa nota velha no envelope do meu Deus. Ah, pastor, mas isso é bobagem. Vai dar oferta? Dê o melhor. Dê a primícia. Dê a primeira parte. Deus não pode receber sobra. Deus não pode receber resto. Não se dá dízimo com cheque pré-datado. Não se dá dízimo no cartão de crédito. Dízimo é primícia. E é daquilo que a gente já recebeu. Não daquilo que a gente vai receber. Se algum dia eu falar para você que você tem que dar o dízimo pela fé daquilo que você ainda vai receber, você pode mandar me prender que eu estou maluco. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Primeiro Deus nos dá, depois nós damos a Ele. E Ele espera que seja a primícia. Porque a nossa contribuição a Deus é movida pelo amor, não é pelo terror. Você nunca vai ser sacudido aqui de cabeça para baixo. Dá, contribua, você precisa contribuir. Nunca. Porque é o amor de Deus que nos constrange a ofertarmos a Ele. Na nossa Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Primeiro Deus, depois as coisas. E muitos de nós vivemos o contrário disso. Buscar em primeiro lugar as coisas. E o reino de Deus será acrescentado, se der tempo. Ah, hoje eu queria tanto ir da igreja, mas não deu tempo. Como assim? Quer dizer que o tempo de Deus não são as primícias do meu tempo? Não deu tempo de orar. Não deu tempo de ler a Bíblia. Não deu tempo de fazer a lição da escola dominical. Não deu tempo de evangelizar. Sabe o que significa quando alguém diz assim, eu não tive tempo? Eu não quis fazer. Eu não priorizei. Você sabe quantas horas tem o meu dia? 24 horas. O dia de todo mundo aqui tem 24 horas. E não vai ter 25. Ou seja, tudo que a gente quiser fazer tem que ser dentro das 24 horas. Então, se eu digo assim, não tive tempo para fazer tal coisa, significa o quê? Eu não tive essa coisa como prioridade. Então, eu usei o meu tempo fazendo outras coisas. Assistindo um jogo de futebol, assistindo novela das 6, das 7, das 8, das 10 e das 2, né, porque vale a pena ver de novo, quando passa de tarde. Não tem mistério, o nosso dia tem 24 horas. Uma matemática simples, 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme. As outras 8 horas você faz o que você quiser, ué. Quando nós dizemos assim, eu não estou tendo tempo para estudar, significa, isso não é prioridade para mim agora. Não estou tendo tempo de fazer a obra de Deus, isso não é prioridade para mim agora. Não estou tendo tempo de ler a Bíblia, isso não é prioridade para mim agora. Porque o dia não vai aumentar para 25 horas. Então eu vou continuar dando para Deus o resto do meu tempo. Quando der tempo eu faço a obra de Deus? Ou será que eu vou encaixar Deus nas primícias do meu tempo? Uma história que eu li num livro, achei bastante interessante. Um irmão, ele não saía de casa sem antes orar 1 hora. Todo dia antes de sair de casa ele orava 1 hora. Aí ele saía para resolver as coisas. Só que teve um dia que a agenda dele estava muito cheia, mas muito cheia mesmo. E ele virou para a mulher e falou assim, bem, hoje o negócio está complicado. Hoje não vai dar para orar 1 hora, não. Hoje eu vou orar 2 horas. Porque senão não vou conseguir resolver tudo. E ele orou 2 horas e saiu e resolveu tudo. Por que nós, sempre quando aperta, a gente corta o de Deus? Seja o que for, dinheiro, tempo, qualquer coisa. Quando aperta, a gente diminui no de Deus.
Se nós realmente cremos que Deus é a fonte de tudo que acontece, nós nunca poderíamos diminuir no de Deus. Nós sempre daríamos a Deus as primícias daquilo que temos e do que somos. E entenderíamos que as coisas seriam acrescentadas. Deus não merece receber as nossas sobras. Deus não merece receber resto. Para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser as primícias. Em segundo lugar, se é para Deus, não pode ser o mínimo. Vamos abrir em Lucas 6, 38. Diz assim: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse aqui é um princípio, é o princípio da semeadura. A gente sempre colhe aquilo que a gente planta. No contexto aqui está falando até de perdão, que diz que quanto mais você perdoa, mais você é merecedor de perdão. Quanto mais você usa de misericórdia, mais você obterá misericórdia. Mas isso é um princípio que se aplica a todas as áreas da vida, conforme nós vamos ver no outro texto daqui a pouco. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quem já morou na roça sabe o que é isso aí. Mas vou explicar aqui para quem nunca morou na roça, que nunca moeu fubá na moenda. O avarento, ele joga um pouco de farinha no pote, e quando chegou em cima, ele tampa e diz: pronto, está cheio, entrega. Está cheio. O liberal, não. O liberal, aquele que realmente gosta de dar, de contribuir, o que ele faz? Primeiro, ele sacode. Quando chegou em cima, ele sacode. E todo mundo sabe o que acontece. Você sacode, abaixa uns 4 dedos ali no pote. Aí a farinha acomoda no pote, ainda cabe mais. Aí ele enche de novo. O avarento diz: agora está cheio, pode levar. O liberal não. Ele recalca. Ele vai com a mão assim e aperta para baixo. Recalcada. Vai paçocando ali e vai cabendo mais. E mesmo assim, ainda coloca um tanto que vai caindo pelas beiradas. Essa é a contribuição generosa. É isso que Deus faz conosco. Deus não é pão duro. Deus não é avarento. Romanos 8,32 diz que Deus não economizou nem seu próprio filho. Antes por nós o entregou. Deus é liberal. Tiago diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança no rosto. Por que nós, para Deus, tem que ser sempre o mínimo? De acordo com a lei da semeadura, irmãos, quem dá o mínimo, recebe o mínimo. Se você tem empregados a seu serviço e você paga o salário mínimo, o que vai acontecer? Você vai ter o serviço mínimo. Ele vai começar a trabalhar exatamente na hora que tem que começar e vai embora exatamente na hora que tem que ir. Porque você paga o mínimo, ele vai te dar o mínimo. Quem investe no empregado, ele vai ver sempre o empregado trabalhando, sorrindo, chegando mais cedo, saindo mais tarde. Você pede para ele lavar um copo, ele lava o copo e os pratos também, que você nem pediu, porque ele está sempre querendo fazer mais alguma coisa, porque você está sempre fazendo mais alguma coisa por ele. É assim. Se o marido dá o mínimo para a esposa, o que ele vai receber de volta? O mínimo. Se a esposa dá o mínimo para o marido, o que ela vai receber de volta? O mínimo. Se o pai dá o mínimo para o filho, o que ele vai receber de volta? O mínimo. Isso é igual uma bola de tênis. Você quica no chão, ela volta para sua mão. Se você quicar 10 vezes com a mesma força, 10 vezes ela vai voltar para sua mão do mesmo jeito. Atitudes iguais, resultados iguais. Força mínima, retorno mínimo. Eu acho incrível como alguns de nós já somos crentes há 10, 20, 30, 40 anos. E nós continuamos dando a Deus o mínimo, ou seja, 10%. E se der centavo, arredonda até os centavos no cheque. Acho que é pecado arredondar para cima. Alguém já disse que o dízimo é um excelente começo, mas é um péssimo final, porque é o mínimo.
Quem não dá dízimo, não vou nem conversar, porque não dá nem para a gente começar a conversar. Quem não entendeu aí de dar o mínimo, não dá nem para conversar. Agora, se nós estamos falando com gente espiritual que contribui, o mínimo, o dízimo é o mínimo. É a obrigação, é o imposto. Quando Malaquias fala das ofertas, ele diz assim: vós me roubais. Aonde que nós te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Nós, às vezes, somos fiéis, né? Legalíssimos ali no dízimo, e não damos um centavo de oferta. O dízimo é obrigação, é o mínimo. A oferta é aquilo que a gente tira do nosso. Porque na economia de Deus ele falou assim, ó, tudo é meu, certo? Certo. 10% você traz para a casa do tesouro. A igreja vai administrar. E os outros 90% é meu também, mas você vai administrar. Na sua casa mesmo. Quando eu pego dos meus 90% e tiro uma oferta para Deus, aí eu estou realmente alegrando o coração de Deus e mostrando que eu não sou um crente que dou o mínimo. Claro que a obrigação eu tenho que fazer, ué. Claro. É igual um chefe de família. Ele casou, ele não tem que botar o arroz e feijão dentro de casa? Show, faça só, você tem que botar arroz e feijão dentro de casa. Tem que cumprir com as suas obrigações do Código Civil. Todas elas, inclusive, né? Senão fica ruim. É obrigação. E tem que fazer. Agora, meu camarada, se você não fizer um pouco mais do mínimo, se você não aparecer de vez em quando com uma caixinha de bombom, se você não aparecer com uma flor, se você não aparecer com perfume, se você não aparecer com palavras de carinho, se você não levar para dar um passeio, meu amigo, não vai ficar legal, não. Porque o que realmente mexe no coração da pessoa é quando alguém faz mais do que obrigação. Quando a gente faz a obrigação, ninguém tem que agradecer. Eu trabalho no fórum, todo mundo sabe disso. Todo dia, chovendo, fazendo sol, de 11 às 18, eu estou ali no fórum. Aí quando dá 18 horas, o primeiro acorde da Ave Maria, aí precisa o juiz ir lá me agradecer. Pô, Gerson, obrigado aí por ter ficado aí de 11 às 18 trabalhando, você está de parabéns, é a minha obrigação. Eu estou sendo pago para isso. Eu tenho que ficar mesmo. Está me entendendo? O mínimo, ninguém precisa agradecer, é obrigação. É disso que eu estou falando. Deus não merece o mínimo. Deus faz por nós infinitamente mais. Deus é excelente. Excelente é aquele que excede as expectativas. O que é uma pessoa excelente? É aquela que faz mais do que o mínimo. Quem faz o mínimo não é excelente. Só tem 3 tipos de pessoas no mundo. São os medíocres, aqueles que estão abaixo da média. Medíocre, um aluno medíocre, nota vermelha. Você pega o boletim do cara, é igual um pé de suinã, só dá nota vermelha, medíocre. Tem a pessoa que é mediana, a maioria, ela está na média, é um tijolo na parede. E tem uma pessoa que é excelente, ou seja, ela excede a expectativa, ela vai além do que se espera dela. Que tipo de pessoa nós queremos ser? Porque o nosso Deus é excelente. A Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. A paz de Deus excede a todo entendimento. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pensa, sonha, imagina, segundo a sua boa vontade. Deus é excelente. E Ele espera de nós que sejamos servos excelentes. Olha o que está escrito na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Ou seja, nos 2 textos que nós lemos, está escrito que na medida que dermos, também receberemos. Então, em primeiro lugar, se é para Deus, não pode ser resto. Em segundo lugar, se é para Deus, não pode ser o mínimo. Deus merece o melhor. E em terceiro lugar, se é para Deus, não pode ser inferior. Segundo Samuel, capítulo 24, versículos 18 a 25, está escrito assim: naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra.
e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Davi ofereceu a Deus uma oferta que moveu a mão de Deus em favor do povo. Se é para Deus, não pode ser uma oferta inferior, tem que ser uma oferta de qualidade. Nós não podemos oferecer a Deus algo que não me custa nada. Eu lembro que uma vez pregou um velhinho aqui, e ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim: nós devemos dar a Deus uma oferta que doa, porque se não doer no bolso, é porque nós estamos dando o que está sobrando. Quando a gente oferta algo que dói no bolso, aí realmente nós estamos dando uma oferta que custa alguma coisa. Isso tem fundamento. Nós nos acostumamos a dar para Deus ofertas sem valor. Por exemplo, você teria coragem de receber uma visita na sua casa e servir meia xicrinha de café? Eu acho que ninguém faria isso. No entanto, nós trazemos para Deus oferta de 25 centavos e colocamos no gasofilácio. Se é uma oferta de qualidade realmente dentro do que nós temos, é muito dinheiro na mão de Deus, tá? 25 centavos na mão de Deus é muito dinheiro. Mas, se nós vivemos em condições normais, um cafezinho ali na vila custa R$1,50. Então, assim, eu fico tentado a dizer, é melhor não dar. Porque a gente corre o risco de ofender a Deus, como aqui o pessoal aqui, na época de Malaquias, Deus falou assim: eu queria que alguém tivesse coragem de fechar a porta. Vocês estão perdendo tempo de trazer oferta aqui, porque com essa oferta nas vossas mãos, vocês não devem esperar que eu seja propício a vocês. Seria uma ofensa. A mesma coisa você chegar e falar: pastor, foi seu aniversário, eu quero dar um presente para o senhor. Aí você vem e me entrega num pacote uma asa de morcego ressecada. Não era melhor você não ter dado nada? Eu não sou bruxo para fazer porção mágica com asa de morcego. É uma oferta que ofende. Se vamos dar para Deus, não pode ser nada inferior. Não estou falando de quantidade, não. Estou falando de qualidade. Uma vez que uma criança veio na escola dominical e a mãe colocou no bolso dela 2 notas de R$5 e falou: olha, uma nota dessa é para você lanchar na cantina. A outra nota é para você dar de oferta na hora do ofertório. E a criança veio para a igreja. Quando ela chegou ali na porta da igreja, ela desceu do carro, uma das notas escapuliu, caiu dentro do bueiro. Aí ela falou assim: ah, tadinho de Deus, ficou sem a oferta dele. É uma criança, né? Deus entende. Mas nós às vezes somos assim. Nós não levamos a oferta de Deus a sério como deveríamos e acabamos ofertando aquilo que é inferior. Vamos lá em Marcos, capítulo 12, do 41 ao 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram
todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, depositaram o resto. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. É engraçado que um dos lugares onde Jesus também está é ao lado do gasofilácio, no momento em que nós vamos fazer a nossa oferta. Nós vemos na igreja, a gente imagina Jesus aqui do púlpito, né, falando, a gente imagina Jesus aqui na adoração, tocando as pessoas, né? Mas às vezes a gente não imagina Jesus ao lado do gasofilácio no momento em que nós colocamos a nossa oferta. E por que Jesus está ao lado do gasofilácio? Ele não está ali para ver quanto as pessoas colocam. Ele está ali para ver como as pessoas colocam. A oferta para Deus, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Deus está ali para ver se nós estamos colocando o melhor que nós podemos ou se nós estamos colocando resto. Por isso não importa. Não importa se alguém chegou aqui e colocou um rolo de nota de R$100. E às vezes o irmãozinho fica até sem graça. Nem vou botar mais minha nota de 5, porque depois daquele bolo ali, pode ser que a sua moedinha de 25 centavos seja para Deus muito mais do que um rolo de nota de 100 que um rico coloque no gasofilácio. Porque para Deus $1 bilhão e 10 centavos valem a mesma coisa. Ele é muito rico, não precisa de nada. Então ele vê como nós colocamos. Ele vê se nós realmente colocamos de coração. Porque a única coisa que pode mover a nossa oferta a Deus é o amor. E se não for por amor, Deus não aceita. Lá em Ageu diz que Deus assopra. Quando nós ofertamos na casa dele e essa oferta não é movida pelo amor, se é uma oferta ilícita, se é uma oferta para orgulho, vaidade, Deus assopra. Ele arruma um jeito daquilo não ser aplicado na obra dele. É um calote que a igreja toma, o dinheiro vai embora, é um cano que estoura, a igreja tem que consertar. Ele dá um jeito de soprar aquilo. Não usa. Deus só usa aquilo que é feito por amor. E se é feito com amor, não importa a quantidade. Eu tinha um colega no seminário que ele era tesoureiro de uma igreja e ele falou que uma vez o irmão o procurou em particular e falou assim: irmão, eu queria pedir perdão com o irmão como tesoureiro, porque eu não estou contribuindo certo. Eu não dou o dízimo de acordo com o que eu ganho. Então Deus me falou comigo que isso é mentira, eu quero consertar a minha vida. Aí ele falou assim: bom, o irmão deve estar colocando a menos, né? Ele falou: não, eu estou colocando a mais. Eu fico com vergonha das pessoas saberem meu salário que é tão baixo, aí eu coloco o dobro de dízimo para as pessoas acharem que eu ganho bem, mas não é porque eu amo a obra de Deus, não, é porque eu tenho vergonha. Os irmãos, vejam até que ponto chega o orgulho do ser humano. Então, se o nosso objetivo em contribuir é para que a igreja ache que a gente ganha bem, está errado. Se nosso objetivo em contribuir é com medo de Deus castigar, está errado. Se o nosso objetivo é contribuir porque a igreja está precisando, está errado. A Bíblia diz: ninguém contribua por tristeza ou por necessidade. Deus ama ao que dá com alegria. Só tem uma motivação para alguém contribuir, irmão. É o amor. Deus já me deu. Deus já me deu. Por amor, em gratidão, eu devolvo a Ele aquela parte que a Bíblia me ensina. E ainda tiro daquela parte que Deus deixou comigo um pedaço e oferto para a obra missionária, oferto para a ação social, oferto para a construção da casa de Deus, oferto pagando estudo para uma criança necessitada. Tudo por amor, porque se não for por amor, Deus assopra, não usa e não aceita. Se é para Deus, qualquer coisa não serve. Não podemos ofertar a Deus nada inferior. Esse é o padrão bíblico de ofertar para Deus. Se é para Deus, tem que ser o melhor. E o melhor é subjetivo, irmãos. O melhor nos iguala. Porque o meu melhor é uma coisa, o seu melhor é outra coisa, o melhor do outro irmão é outra coisa. O melhor é relativo, é de cada um. Quando uma mulher
quebrou um perfume, ungiu a Jesus. Judas disse: para que desperdício? Podia vender esse perfume e dar o dinheiro para os pobres. E João diz: não é porque ele gostava dos pobres, é que ele era ladrão. Jesus fala o seguinte: deixai-a, ela fez o que pôde. Isso para mim é a resposta de Deus para o padrão, para qualquer um de nós, fazer as coisas para Ele. Ela fez o que pôde. É o que Deus espera de nós. Que cada um faça o que pode. E o que cada um pode é absolutamente relativo. Cada um de nós tem suas limitações físicas, intelectuais, financeiras, culturais. Mas se cada um fizer o que pode, atingir o coração de Deus, porque estará fazendo algo para Deus de qualidade. Concluindo, irmãos, a preocupação do homem em dar alguma coisa para Deus não é nova. Nós lemos lá no Salmo 116, versículo 12, o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, o homem que é adorador, ele sempre se incomoda com isso. O que eu posso dar para Deus em troca de todos os seus benefícios? Porque os benefícios de Deus são muitos. Salmo 139, o salmista diz: se eu fosse contar as bênçãos que Deus derrama sobre mim, contaria, sem nunca chegar ao fim. Já pensou se eu fosse dar oportunidade para cada um falar dos benefícios que Deus está dando para você hoje, agora, nesse momento? A gente não sair daqui hoje. A chuva, o ar, a água, o braço, perna, o olho, o ouvido, amigos, família, igreja, irmãos, trabalho, pão de cada dia. A gente ia ficar aqui, se fosse numerar, milhões de bênçãos. Então, quando a gente se depara com isso, a gente pensa: o que eu posso dar para Deus em troca disso tudo? Se tem no meu coração esse desejo de ofertar alguma coisa para Deus por todos os seus benefícios para comigo, então, para Deus não pode ser resto, para Deus não pode ser o mínimo, para Deus não pode ser nada inferior. Deus nos dá o melhor e merece de nós o melhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.